Glossário básico. Vamos agora falar sobre glossário básico. É no glossário básico onde tem, ou seja, onde vamos abordar os principais termos mais usados em CFTV. Esses termos irão lhe proporcionar conhecimento que irá facilitar nas práticas. Então, a aula do glossário básico está dividida em duas partes. Então, são termos básicos. Então, se é básico, vocês devem mesmo conhecer bem esses termos para podermos passar para um outro nível, porque fica extremamente complicado. Então, já sabe, Juculo Messo. Bem, aula 3 é uma aula muito importante, porque é nessa aula onde vamos falar do glossário básico. Essa aula será dividida por duas partes, né? Nessa primeira parte vamos abordar alguns termos e vamos ter uma segunda outra aula onde teremos mais outros termos. Então tome nota, Juculo Messo, fica atento. Vamos falar sobre ângulo de visão. O que é ângulo de visão? Vamos aprender hoje nessa aula sobre ângulo de visão, distância focal. Vamos saber sobre isso. Vamos falar sobre BNC, balão, íris, auto-íris. Vamos abordar sobre sensor, CCD ou CMOS, framing, H264, H265, PAN, preset, TVL, varifocal e detecção de movimento. Vamos começar a abordar sobre ângulo de visão. O ângulo de visão é o registro de determinada objetiva, a sua amplitude em função à sua distância focal. Quanto maior for essa distância, menor será o ângulo de visão, maior será o poder de aproximação. Vocês estão vendo aí na imagem, nós temos 2.8 mm, tem maior ângulo. 3.6 mm vai diminuindo o ângulo, vai tendo a aproximação do veículo, e 6 mm temos um veículo mais aproximado e vamos tendo pouco ângulo, e 12 mm temos um veículo muito mais aproximado e temos pouco ângulo. Então deu para perceber o que é ângulo de visão. Objetiva é a parte de um aparelho que contém as lentes que recebem a luz proveniente do objeto. Então temos aí o ponto que é objetiva, onde vai receber a luz do objeto. Vamos saber o que é distância focal. Distância focal é a distância focal de uma lente, distância em milímetro entre o ponto principal e um ponto focal. Quanto maior é o seu número, menor será o ângulo de visão. Então a distância focal está intimamente ligado com o ângulo de visão. Quanto maior for esse número, o ângulo de visão vai perdendo, e quanto menor for esse número, o ângulo de visão vai ganhando. Então tome nota, Juculo Messo. Vamos a falar agora de íris. Íris é o diafragma ajustável que regula a quantidade de luz que passa pela lente. Então que vai regular para passar maior ou menor entrada de luz na lente, chama-se íris. Ela pode ser auto-íris. Auto-íris aplica-se cujo ou fez abertura da lente aplica-se de forma automática. Então esse aqui é o auto-íris. Também é importante conhecer BNC. BNC é o conector padrão de vídeo que envia e recebe o sinal de vídeo. Existem diversos tipos de BNC. Estamos a ver agora aí o BNC de mola. Temos então BNC de rosca e também o BNC de crimpar. Ainda temos mais outro BNC, adaptador BNC para usarmos com cabos UTP. Vamos abordar agora sobre balão. Balão é um conversor que causa pendância, protege contra interferência. A sua resistência varia entre 75 a 300 ohm. Então vamos usar balão para cabo de rede. É importante usar balão porque protege contra interferência. Também vou ouvir falar, é importante que saibas de o que é CCD ou CMOS. É um chip, é um sensor das câmeras que converte a energia luminosa em impulsos elétricos. Então esse é o sensor CCD CMOS, mas teremos uma aula que vamos abordar só mesmo sobre isso. Frame são sucessões de imagem que passam em um segundo. Então cada sistema de core tem o seu respectivo número de sessões de imagem. Por exemplo, PAL. No sistema PAL nós usamos 25 imagens em um segundo. Já no sistema NTSC nós usamos 30 imagens em um segundo. Então existem diversos tipos de sistema de codificação de
cores para a televisão, o sistema NTSC, o sistema PAL, o sistema SECAM. Então abre o olho, João Começo, entenda bem os termos mais usados a nível de CFTV. Estamos a falar de codec H264, H265. É uma norma que define um codec de vídeo de alta compreensão. Permite um menor espaço de gravação, uma menor largura de banda. Isso quer dizer que, com esse codec, é um algoritmo matemático que vai comprimir imagem para que economize espaço de disco duro e também largura de banda. Então, para a CFTV, o codec é H264, que já evoluiu para o H265, que é o mais avançado, que comprime mais de 50% em relação ao H264. Então temos aí um exemplo que o codec, a codificação é feita para o sistema analógico nos gravadores. Temos um DVR onde a codificação é feita e decodificação num computador. Já para o sistema digital, a compressão é feita na câmera. Na câmera IP é feita a compressão e a descompressão é feita no computador. Então é assim que funciona o sistema ou a tecnologia de algoritmo H264, H265. Pan Tilt. Pan Tilt. Pan significa movimento que é feito no eixo horizontal das câmeras Speed Dome. E Tilt é o movimento que é feito no eixo vertical das câmeras Speed Dome. Então tome nota, João Começo, abra o olho. Preset. Preset é uma posição previamente definida, onde nós definimos uma posição vertical, uma posição horizontal e uma posição de amplificação. Nós podemos definir diversos presets através do software do nosso DVR ou através de um teclado joystick, que podemos também definir os presets, e assim vamos deixar eles trabalhar de uma forma automática. Varifocal, quando está se referir em varifocal, está se referir uma câmera, ou seja, um tipo de lente que permite selecionar manual a distância focal entre dois valores dados para obter um ângulo de visão desejado. E falamos que o ângulo de visão varia, quanto maior for o número, menor é seu ângulo. Então aqui, quando uma lente é varifocal, nós podemos definir qual é o ângulo desejado. Imagina que fizemos um cálculo e sabemos que o ângulo desejado é 3.6 milímetros. Com uma lente dessa, eu vou definir o ângulo desejado de acordo com o meu projeto, porque essa câmera, essa lente tem uma lente varifocal que varia de 2 a 12 milímetros. Há câmeras que vão ainda até 50 milímetros. Então, quando se depara com esse tipo de equipamento, já sabes, ela chama-se varifocal. Então, João Começo, abra o olho. Detecção de movimento. Detecção de movimento é o sistema que utiliza o sinal de vídeo, determina se houve movimento na imagem, logo aciona um alarme. Então a tecnologia, através da proliferação do calor humano, a câmera consegue detectar que houve movimento através do infravermelho, vai acionar um alarme. Isso ajuda bastante para evitar que nossa casa seja assaltada ou dar conta que o que está acontecendo em outras casas. Então, já sabe, eu, fumador veríssimo, gosto de aprender, amo ensinar.